Olá pessoal, tudo bem? Bom, dados os imprevistos que aconteceram aí por causa das chuvas, né, eu vou gravar aqui uma pequena videoaula sobre a primeira parte da aula prática 3.2, né, que a turma 14B acabou não conseguindo fazer, tá? Bom, qual que é a ideia dessa aula? Nós temos uma primeira parte que ela é para apresentar uma ferramenta muito útil para todo programador, e a ideia era fazer isso sincronizando toda a turma, então por isso que eu vou fazer aqui a videoaula. E depois os exercícios, cada um, né, como de costume, cada um faz no seu próprio passo, então vocês que estão fazendo nossa aula como ANP, né, vocês fazem os exercícios e qualquer dúvida vocês podem me acionar, tá? Bom, no capítulo 3, né, na aula teórica, vocês viram um exemplo de interação entre objetos lá com o projeto visor de relógio, certo? Tinha uma classe visor de relógio, um objeto dessa classe criava objetos visor de número e chamava métodos de objetos visor de número. Então a gente viu que um objeto pode criar objetos ou pode chamar métodos de outros objetos. Vocês aprenderam, né, como que funcionavam essas classes usando basicamente a leitura de código, que é uma técnica, né, uma habilidade fundamental para qualquer desenvolvedor de software. Então, para quem for trabalhar com desenvolvimento, ser capaz de ler código e entender código é uma habilidade fundamental, é a mais básica de todas, certo? Bom, mas às vezes vale a pena, né, vale muito a pena usar ferramentas adicionais, né, que nos permitam entender com mais profundidade como que um programa funciona. Uma dessas ferramentas, que é o que a gente vai ver agora, é o depurador ou o debugger. Bom, mas o que é o depurador? O depurador é um programa que permite que os programadores possam executar os seus programas um passo de cada vez. Tá? Então, basicamente, o que eles permitem é você marcar um ponto do código, uma linha do código, onde a execução do programa vai parar. Naquele ponto onde o programa parou, você pode consultar os valores das variáveis, e aí você pode continuar a execução do programa de forma controlada, né, passo a passo. Você vai controlando a sequência não, o passo da execução, né, do programa. Isso é legal porque é muito mais interessante do que ficar colocando, né, print colocava para ver valores de variáveis para resolver um problema. Vocês, quando fizeram disciplinas anteriores de programação, provavelmente quando vocês tinham um problema no código de vocês enchiam o código de cout, né, lá em C++, cout cheguei aqui, cout x igual não sei o quê, para tentar entender o que está acontecendo. Com o deparador você não precisa fazer isso. Né? E a vantagem de não fazer isso é que esse cout, né, esse print, você coloca no código para testar, e depois você tem que remover, porque ele não faz parte do software, né? Ele não é um código que deveria ficar no software. E aí, pela lei de Murphy, geralmente quando você tira tudo, dá outro probleminha que você não tinha visto ainda, aí você tem que botar o cout todo de novo. Então, o deparador é uma ferramenta muito mais prática para parar a execução de um programa, conferir os valores das variáveis e continuar a execução do programa de forma controlada. Ideias mais avançadas têm depuradores complexos, né, com inúmeras funcionalidades. O BlueJ tem um depurador que faz o básico: parar o programa, executar uma linha por vez e ver o valor das variáveis. Só isso. Mas esse só isso é uma mão na roda na hora de programar. E aí eu queria que vocês, né, passassem essa mensagem. Acredita, gente, a qualidade de vida de um programador muda de patamar quando ele passa a usar um depurador. Eu passei por essa experiência. Quando eu programava sem usar depurador, eu tinha uma qualidade de vida a partir do momento que eu aprendi a usar um depurador, né, descobri que isso existia. Nossa, mudou demais, porque você resolve problemas de código muito mais facilmente. Então, tem aquele, né, aquela inércia inicial, aquela resistência de, esse negócio novo é difícil. Não é, é super simples. Só que você tem que criar o hábito. Se você criar o hábito de usar, né, faz diferença para você. Bom, para a gente usar o depurador, a gente vai trabalhar com um projeto de exemplo, que é um sistema de e-mail. Né? Então, baixa o código aí. Tá? Aqui tem um detalhe importante: não é para você abrir o código. Tá? A gente vai conhecer desse projeto usando o depurador. Então, você só baixa o projeto, né? Ele está lá no campus virtual também, abre o projeto, e aí a gente vai fazer. Eu vou dizer aqui exatamente como que a gente vai usar o projeto. Então, se você está acompanhando aqui pela videoaula, naquele mesmo esquema das aulas teóricas NP, você pausa o vídeo, faz o que eu pedi aqui e depois continua. Bom, a gente vai só, por enquanto, executar o projeto e entender como ele funciona. Né? O projeto, a ideia dele é simular o envio e o recebimento de e-mails entre usuários. Um usuário usa um cliente de e-mail para enviar e-mails para um servidor e outros usuários podem baixar seus e-mails do servidor. Então, basicamente, tem um servidor que guarda os e-mails e os clientes de e-mail podem mandar e-mails para lá e podem puxar os seus e-mails de lá. Tá? Então, agora vocês vão fazer o seguinte: vocês vão abrir o BlueJ. Então, eu vou abrir o BlueJ aqui também, no projeto Sistema de E-mail. E aí vocês vão fazer essa atividade aqui, ó. Então peço vocês para pausar o vídeo, fazer esse passo aqui um de cada vez e depois continua. Aí eu vou fazer aqui também. Bom, agora que você já fez, eu vou repetir aqui, ó. Então, criar um objeto servidor de e-mail. Eu vou aqui nessa classe servidor de e-mail, crio um objeto, dou um nome qualquer para a instância, servidor 1, por exemplo. Criar um objeto cliente de e-mail para um usuário passando o servidor de e-mail criado. Então, vou criar aqui um cliente de e-mail. E repara que o cliente de e-mail espera por parâmetro o servidor e um usuário. Eu vou passar esse servidor aqui. Então eu posso digitar servidor 1 aqui, que é o nome da variável,
ou eu posso, né, com o cursor aqui dentro dessa caixinha, clicar no objeto, que ele já copia o nome da variável para mim. E eu vou criar isso aqui para o usuário Tião. Aí o exercício pede para criar outro cliente de e-mail. Então, eu vou criar um outro cliente de e-mail usando esse mesmo servidor para o usuário Maria. E agora ele pede para mandar e-mail de um para o outro. Então, eu posso vir aqui na Maria, enviar e-mail, mandar para o Tião, né? Lembre-se de usar aqui exatamente o mesmo nome de usuário que você usou na hora de criar, e aí uma mensagem qualquer, certo? Do lado do Tião, então, tem dois jeitos de receber esse e-mail. Eu posso ir no imprimir próximo e-mail, certo? Que vai exibir no terminal o e-mail. Ou eu posso usar outro método, então eu vou mandar um outro e-mail da Maria para o Tião. Opa. E aí eu vou receber lá com o objeto do Tião, só que usando o obter próximo e-mail. Repare que quando eu usei o método obter próximo e-mail, ele apareceu aqui e-mail e essa setinha. O que isso indica? Indica que o método obter próximo e-mail, como a gente pode ver na assinatura aqui, ele retorna um objeto e-mail. Então, na prática, é um ponteiro, uma referência para o objeto e-mail. Então, se eu clicar duas vezes nessa setinha, a gente consegue inspecionar o objeto e-mail. Então, a gente vê que o objeto e-mail é um objeto que tem três atributos: remetente, destinatário e mensagem, e representa o e-mail que a gente mandou, da Maria para o Tião. Certo? Beleza, a ideia é que você experimente mais, né? Mas aqui no vídeo, para não ficar muito longo, eu vou fazer só essa parte. Beleza. Então agora é o seguinte. Ao fazer esse exercício, a gente viu que o projeto tem três classes, né? Tem uma classe servidor de e-mail, uma classe cliente de e-mail, uma classe e-mail. Um objeto servidor de e-mail tem que ser criado primeiro, né? Porque ele é necessário na hora de criar os clientes de e-mail. E é o servidor que cuida da troca de mensagens. Vários clientes de e-mail podem ser criados, cada cliente está associado ao nome de usuário. E-mails podem ser enviados de um cliente para outro usando o método da classe cliente de e-mail. E-mails podem ser recebidos um de cada vez, né, do servidor, usando o método também da classe de e-mail. Então, repare que a gente interage, a gente cria o servidor, mas depois a gente interage só com o cliente de e-mail. E a classe e-mail nunca é instanciada explicitamente pelo usuário. Ela é usada internamente pelo cliente de e-mail e pelo servidor. Então, repare que aquele obter próximo e-mail obteve um objeto e-mail, mas não foi a gente que precisou criar um e-mail. O objeto e-mail é criado lá dentro pelo objeto cliente de e-mail, é passado para o servidor, né, e é puxado de volta para um objeto cliente de e-mail. Tá? Bom, a gente não vai analisar o código do projeto como um todo, tá? A classe servidor de e-mail ela usa conceitos que a gente vai ver só mais adiante na disciplina, então a gente não vai entrar em detalhes nela. Isso quer dizer que a gente vai usar abstração. Então vamos aproveitar aqui para reforçar um conceito. Quando a gente usa abstração, né, a gente está ignorando detalhes que não fazem parte do nosso nível de avaliação agora. Então a gente vai usar a abstração, né, acreditando que a classe servidor de e-mail faz o que ela tem que fazer, e a gente só precisa fazer saber o que ela faz, mas a gente não precisa entrar no detalhe de como ela faz aquilo, certo? Então, essa que é a ideia de abstração. Vocês vão ver que a gente vai entender como é que o sistema funciona sem precisar entrar no código do servidor de e-mail. Já a classe de e-mail é bem simples, né? Dê uma olhada aí no código e veja se tem alguma novidade aí, certo? Pausa o vídeo, dê uma olhada no código e depois continua. Beleza, você deve ter notado que no construtor dessa classe tem algo do Java que a gente ainda não tinha visto nas aulas, que é a palavra-chave this. Né? Vamos entender o que é isso. This vem do inglês este ou isto. Né? No caso aqui a gente traduziria como este. Bom, está aqui o código do construtor da classe e-mail. A gente vê que ele espera três parâmetros e ele tem três atributos e basicamente o construtor está passando os valores dos parâmetros para os atributos. Né? Então vamos avaliar a primeira linha em detalhes para a gente entender como é que funciona o this. Repare que essa linha tem um comando de atribuição. Basicamente, tem uma variável do lado esquerdo que está recebendo o valor da variável do lado direito. A variável do lado esquerdo é this.remetente, a variável do lado direito é remetente. A gente precisa usar o this aqui por causa da sobrecarga de nomes, que é quando duas coisas diferentes têm o mesmo nome. Então, repara que o atributo chama remetente, desculpa, o parâmetro chama remetente e o atributo também. Isso aqui é a sobrecarga de nomes. Dentro desse contexto aqui, desse bloco, se eu digitar só remetente, eu estou falando do parâmetro ou estou falando do atributo? É isso que a gente vai entender agora. Repare que, né, quantos atributos a classe tem, né? Acabei mostrando ali. Né? Vocês viram que a classe tem três atributos: remetente, destinatário e mensagem. E quantos parâmetros o construtor tem? Também tem três. E também são chamados remetente, destinatário e mensagem. Então, de quantas variáveis no total a gente está falando? Nós estamos falando de 6 variáveis. São 3 parâmetros e 3 atributos. Então, repare que apesar deles terem os mesmos nomes, os parâmetros e os atributos são coisas diferentes. Tá? É importante a gente ter isso em mente. Suponha, por exemplo, que na primeira linha do construtor, em vez de ter o código que tem lá, tivesse essa linha aí, um print, né, no remetente. Vocês acham que isso aqui está imprimindo o valor do atributo remetente ou do parâmetro remetente?
Então, a especificação da linguagem Java, ela indica o uso do escopo mais próximo. Então, o parâmetro ele foi declarado no construtor e o atributo na classe. O que está mais perto dessa linha de código que está dentro do construtor? A declaração do parâmetro no construtor ou a declaração do atributo lá na classe? A declaração do parâmetro, certo? Então, o parâmetro está mais perto na linha de código, então o compilador vai entender, né, naquele print ln remetente, ele vai entender que a gente está falando do parâmetro remetente. Tá? Bom, então para a gente, quando a gente escreve só remetente, a gente está falando do parâmetro, né, como é que a gente faz para poder inicializar o valor do atributo, que é o objetivo lá do construtor? A gente tem que ter uma maneira de referenciar o construtor. E aí que entra a palavra-chave this, certo? Então, this ela é uma referência para o próprio objeto que está tendo o seu método executado. E aí, isso indica que this.remetente se refere ao atributo do objeto, né? O objeto que o this aponta, que é o próprio objeto que tem um método chamado. Então, this.remetente se refere ao atributo remetente do objeto atual. Então, a gente pode entender essa linha this.remetente recebe remetente como o atributo chamado remetente recebe o parâmetro chamado remetente. Certo? Então, é para isso que serve o this. Ok? Tá claro? Qualquer dúvida, né, entre em contato. Bom, aí alguém pode pensar assim, aqui tem um slide que já está mandando a resposta antes da hora. Já não seria mais fácil simplesmente usar nomes diferentes, né? Porque até agora, nos exemplos anteriores, a gente só foi lá e colocou um nome diferente para o parâmetro para não dar esse conflito, né? Bom, mas por que isso é muito comum? É por causa da legibilidade. Às vezes a gente encontra um nome que é o melhor nome para descrever uma variável. E justamente porque ele é o melhor nome para descrever a variável, a gente vai usar para nomear o parâmetro, né? Porque aí a gente ajuda quem chama o método ou quem chama o construtor a saber o que tem que se passar. Só que pelo mesmo motivo de ser o melhor nome, a gente vai querer dar esse nome para o atributo também, né? Para ficar mais claro o código, para ficar mais legível. E aí é que entra a necessidade do this, porque já que a gente está usando o mesmo nome para as duas coisas, a gente tem que conseguir diferenciar um do outro. Tá. Agora é o seguinte, você vai pausar o vídeo, dar uma analisada nesse código e tentar imaginar o que aconteceria se esse código fosse implementado. Então imagine uma chamada aí, new e-mail, passando, por exemplo, remetente tchau, destinatário Maria e mensagem oi. Como é que fica o objeto, os atributos do objeto depois dessa chamada? Pausa o vídeo e depois continua. Bom, vamos ver se você acertou. Repare que na primeira linha, remetente recebe this.remetente. Quando a gente não coloca o this, a gente está acessando aquilo que tem o escopo mais próximo, que no caso é o parâmetro. Então, repare que a gente está pegando o próprio parâmetro que já veio, né, que no meu exemplo que eu disse seria tchau, e ele está recebendo o valor do atributo, e o atributo não foi inicializado. Então, o atributo não foi inicializado, quer dizer que ele é null, tá? Até né, eu não sei, acho que eu não tinha mostrado esse exemplo lá no obter e-mail, mas talvez vocês tenham visto quando vocês brincaram com o projeto. Quando a gente tenta obter um e-mail que não tem e não tem nenhum e-mail, vem um valor null. Null é ponteiro para nada, é quando a variável não aponta para ninguém, para nenhum objeto. Então, this.remetente é o atributo não foi inicializado, então ele vale null. Então, o que a gente está fazendo é, a gente está ignorando o parâmetro que veio, né, que seria tchau, e está guardando null no lugar dele e não está inicializando o atributo remetente. Então, o atributo ficaria null. Na segunda linha, a gente não está usando this. Então, a gente está destinatário é o parâmetro destinatário, de cá também destinatário é o parâmetro destinatário, então essa linha não tem sentido nenhum. Eu estou fazendo o parâmetro receber o próprio parâmetro e não inicializo o atributo destinatário. Então, o atributo destinatário também fica nulo. E na terceira aqui, ó, this.mensagem recebe mensagem. Aí tem uma pegadinha aqui, ó. Porque aqui eu estou acessando o atributo, certo? Que eu estou usando this. E de cá, dá a impressão que eu estou acessando o parâmetro, certo? Mas, na verdade, o parâmetro foi declarado com M maiúsculo. Então, não existe conflito de nomes nesse contexto. Como não existe conflito de nomes nesse contexto, aqui do lado direito, mensagem se refere ao atributo. Só existe uma coisa chamada mensagem com M minúsculo nesse código. É o atributo mensagem. Então, aqui o atributo mensagem, que não foi inicializado, está recebendo o próprio valor dele mesmo, então ele está ficando nulo. Então, com esse construtor aqui, todos os atributos do objeto acabam ficando nulo. Okay? Beleza, agora vamos passar então para o uso do depurador. Nós vamos usar o projeto de sistema de e-mail então, para poder aprender como que usa um depurador e os conceitos envolvidos nisso. Vamos lá. Bom, a classe mais interessante desse sistema de e-mails é a de cliente de e-mail. E a gente vai aprender, né, a gente vai estudar os detalhes dela utilizando o depurador, ao invés de utilizar simplesmente a leitura de código. Para isso, a gente precisa preparar um cenário de uso. Tá? Então, o que você vai fazer? Ó? Você vai fazer o que está nesse exercício aqui. Você vai criar um servidor de e-mail, criar dois clientes de e-mail, um para o usuário Tião, outro para o usuário Maria. Você pode dar o nome das variáveis de Tião e Maria para ficar mais fácil, para não se confundir quem está mandando e-mail para quem. E aí depois você vai mandar um e-mail da Maria para o Tião. Aqui é Tião, tá? Saiu o João. Um e-mail da Maria para o Tião usando o método enviar e-mail, mas não vai receber a mensagem do lado do Tião.
Tá? Então, basicamente, um servidor, dois clientes, Tião e Maria. Maria manda e-mail para o Tião ainda não recebeu. Tá? Pausa o vídeo e faz isso aí para você acompanhar. Bom, você fez, eu vou fazer aqui também. Então vamos lá, eu vou criar um servidor. Deixa eu fechar o BlueJ que eu tinha habilitado outra tela aqui, a resolução dele fica estranha. Beleza, eu vou criar um servidor de e-mail. Vou criar um cliente de e-mail para o Tião, certo? Que é, eu uso o mesmo servidor. O usuário chama Tião. Vou criar um outro cliente de e-mail para Maria. Uso o mesmo servidor. O usuário é Maria. E aí a Maria vai mandar o e-mail para o Tião, certo? E o Tião ainda não vai receber. Beleza, estamos no estado aqui que a atividade pediu. Bom, a gente sabe agora que o servidor tem um e-mail armazenado para o Tião, e se o Tião chamar o método, né, imprimir próximo e-mail, obter próximo e-mail, ele vai buscar esse e-mail lá do servidor, tá? Então a gente já sabe que o método imprimir próximo e-mail vai fazer isso. Vamos entender agora como que funciona esse método de imprimir próximo e-mail usando o depurador. Para isso, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um breakpoint. O que é um breakpoint? É um ponto de parada. É uma marcação que a gente coloca em uma determinada linha de código, que é onde o depurador vai parar a execução do programa, para que a partir daí a gente controle a execução. No BlueJ, a gente pode definir um breakpoint selecionando a linha e teclando Ctrl B ou clicando na margem esquerda da linha. Aparece esse marcadorzinho aqui, o vermelho, stop, indicando que é um breakpoint e a linha fica destacada em vermelho. A gente pode também... um detalhe. A classe precisa estar compilada para que você consiga fazer isso. Então, se não estiver aparecendo, recompila a classe aí, que deve ser isso que está faltando. E para remover um breakpoint é só clicar no marcador novamente. Beleza, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar um breakpoint na primeira linha do método imprimir próximo e-mail. Então você vai lá abrir a classe cliente de e-mail, vai achar o método imprimir próximo e-mail, esse aqui, e nós vamos colocar na primeira linha. A primeira linha é essa, tá, gente? Essa aqui é a assinatura. A primeira linha de execução é essa. Então, como é que a gente faz para colocar um breakpoint nessa linha? Com o cursor na linha, a gente já vai lá no teclado e aperta Ctrl B. Tá vendo? Apareceu. Ctrl B de novo some. Ou a gente vem direto aqui, ó. Repare que se a gente passa o mouse nessa barrinha aqui, já aparece o símbolozinho. Então, se a gente clicar, ficou o símbolo. Então, a gente criou um breakpoint, um ponto de parada. Quer dizer que agora, se a gente executar esse método imprimir, próximo e-mail, o programa vai parar a execução aqui e vai ficar esperando a gente decidir o que é para fazer. Tá? Bom, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o método imprimir próximo e-mail do cliente do Tião. É o Tião que tem e-mail para receber. Então, eu vou clicar aqui no objeto do Tião e vou chamar imprimir próximo e-mail. Veja o que aconteceu. Ó, ele mostra, apareceu uma janela nova, né, novidade aqui para a gente, que é a janela do depurador do BlueJ. E lá no código, aquela linha que a gente tinha marcado agora está destacada em verde. Uma dica aqui ó, é você organizar as janelas de forma a ver o código e o depurador, né, ao mesmo tempo aqui com facilidade. Bom, essa linha verde aqui ó, indica que... primeiro, eu vou começar do lado de cá. No depurador, eu vou ignorar essa parte esquerda aqui. A princípio, na parte direita, a gente vê uma seção aqui de variáveis de classe. Isso aqui é para variáveis estáticas, é um conceito que a gente ainda vai aprender mais adiante. E aqui embaixo tem variável distância. Você lembra o que é variável distância? Variável distância é atributo. Então, o que ele está mostrando? Ó, a gente usou o cliente de e-mail do Tião para poder chamar o método imprimir próximo e-mail. Então, o que ele está mostrando são os atributos desse objeto Tião, cliente de e-mail do Tião. Que os atributos são o servidor, então aqui mostra que ele está guardando uma referência para esse objeto do servidor, e o segundo que é o usuário, né, que é o Tião. A gente chamou o método para o Tião. Então, repara que sem colocar print no código, sem colocar cout nem nada, a gente já consegue ver aqui que o nome do usuário é Tião. Certo? Se a gente precisasse conferir isso, a gente não precisou alterar o código para colocar um print lá. Beleza. Agora aqui em variáveis locais não está aparecendo nada. Por que não está aparecendo nada? Porque ainda não foi declarada nenhuma variável local nesse método. Aí você pode pensar assim, mas tem uma declaração de variável aqui. Acontece que quando o depurador para na linha, ele ainda não executou essa linha. Então ele parou antes de executar essa linha. Que hora que ele vai executar? Na hora que a gente mandar o programa continuar a sua execução. Se a gente clicar aqui então, a gente vai aprender agora a usar o botão avançar. Quando a gente clica em avançar, o que ele vai fazer? Ó, vou clicar aqui uma vez, aí vocês fazem aí também. Tá? O que eu fizer aqui, vocês pausam e vão fazendo aí também. A gente clicou em avançar, ele executou essa linha. Nessa linha, o que fez aqui de diferente? Ó? Apareceu uma variável local e-mail, que é essa variável local que foi declarada aqui. Repara que ela recebeu o retorno do método obter próximo e-mail do objeto servidor. E a gente sabe que o Tião tinha um e-mail para receber, certo? Então a variável e-mail está guardando uma referência para esse objeto, que é um e-mail que chegou para o Tião.
Como é uma referência de objeto, a gente pode clicar 2 vezes aqui, ó, e abre um inspetor de objetos. Então, é o e-mail que a Maria mandou para o Tião com a mensagem oi. Então, aqui os atributos desse objeto e-mail, certo? Que é o que a gente esperava. Bom, e agora a gente está aqui no if, ó. Vocês acham que se a gente avançar de novo, vai entrar aqui nesse bloco de código do if ou no bloco de código do else? Vamos ver. Vou avançar e entrou no else. Por que entrou no else? Porque null é o valor que uma variável tem quando ela não aponta para nenhum objeto. E nesse caso, a gente viu aqui que a variável e-mail aponta para um objeto. Então, o valor dela não é null. Então, como o valor não é null, vai entrar no else. E aí, a próxima linha é e-mail.imprimir. Então, se eu clicar em avançar de novo, aqui ó, apareceu e sumiu, né? Deixa eu voltar aqui no terminal. O terminal exibiu o e-mail que a Maria mandou para o Tchau. Certo? Então, se agora, repare que o programa ainda não terminou, tem que avançar de novo, aí beleza. Quando fica nesse ponto aqui, o que não mostra nada, quer dizer que a gente executou um método até o final. Então, essa é a primeira parte do depurador. A gente colocar um breakpoint, conseguir ver os valores das variáveis e controlar a execução passo a passo. Eu vou seguir no slide aqui só para não perder nenhum detalhe. Vamos lá, isso eu já falei, beleza. Tá. Bom, então repare que quando a gente clica em avançar, né, a gente pode clicar em avançar repetidamente até terminar o método, e com isso a gente consegue acompanhar o fluxo de execução do programa. Isso é especialmente interessante em bloco if-else, né? Às vezes você está fazendo um programa e você acha que ele deveria estar entrando no if e ele só entra no else e você não está entendendo por quê. Você pode parar a execução do programa ali naquele bloco e conferir os valores das variáveis que você está usando lá na condição do if e entender por que não está entrando da maneira como você esperava. Tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai chamar novamente o método imprimir próximo e-mail do Chão, certo? Avançar a execução passo a passo e ver o que muda no fluxo de execução agora. Pausa aí e faz lá. Beleza, agora que você fez, eu vou fazer aqui também. Ó. Então, eu vou lá na interface principal do BlueJay. Cadê ela? Está aqui. Vou no objeto do Chão. Vou chamar o imprimir próximo e-mail. Eu voltei para aquele cenário inicial que a gente tinha, que eu estou mostrando a primeira linha aqui do método. Se eu avançar agora, aqui estão os atributos, né? Do cliente de e-mail do Tião. Se eu avançar, ele criou uma variável local, mas repare que dessa vez a variável local e-mail tem valor null. Por que ela tem valor null? Porque não tinha e-mail para o Tião, certo? A Maria tinha mandado o e-mail para o Tião, a gente já imprimiu. Então agora na hora que a gente tentou obter o próximo e-mail, ele veio null. Então agora vai entrar no bloco do if ou do else? Claro que vai entrar no do if, já que o valor da variável é null. Então vai aparecer lá no terminal a mensagem não há novos e-mails, certo? Ela apareceu aqui, ó. Beleza. Aí eu vou avançar até o final e terminou a execução. Bom, para finalizar, tem uma outra opção muito interessante que é entrando em métodos. Repare que quando a gente depurou aqui o imprimir próximo e-mail, na primeira linha tem uma chamada do método obter próximo e-mail do objeto servidor. E a gente não entrou nesse método, a gente não viu como é que ele funciona. Por quê? Porque a gente usou a abstração, certo? A gente... Aqui, peraí. Isso, depois eu volto naqueles slides lá. Repare que quando a gente clicou em avançar ali, a gente usou a abstração. Por quê? Porque a gente não quis entrar no nível de detalhe de como que aquele método funciona. Certo? Então, aqui eu acabo que o exemplo está sendo dado pela outra chamada, eu vou seguir só para não perder a sequência do e-mail aqui, do slide. Bom, então, naquela primeira linha, né, a gente tem um objeto cliente de e-mail que está executando, né, esse método aqui, ele é da classe cliente de e-mail. Ele está chamando o método obter próximo e-mail da classe servidor, certo? Porque esse atributo servidor foi declarado como tipo servidor de e-mail. Da mesma forma, no finalzinho aqui, eu tenho uma chamada e-mail.imprimir. Quer dizer que o objeto, né, objeto cliente de e-mail que teve esse método chamado, está chamando o método imprimir de um objeto da classe e-mail. Opa, e-mail foi declarado aqui. Essa variável e-mail foi declarada aqui, certo? Ela é do tipo e-mail. Então, quer dizer que esse método imprimir é lá da classe e-mail. Então, eu tenho um objeto cliente de e-mail que está chamando um objeto da classe e-mail. Beleza. E aí que vem, né, o que eu estava dizendo naquela hora, que quando a gente foi executando o método aqui, chegou nessa linha, a gente mandou avançar, a gente usou abstração. A gente não quis saber em detalhes como é que o imprimir funciona. A gente só quer ver o resultado, certo? Isso é abstrair, é a gente ignorar os detalhes de como que uma coisa funciona. Mas às vezes a gente quer aprofundar a análise, a gente quer realmente entender os detalhes. E aí que entra a opção do botão entrar em lá no depurador. Com essa opção, a gente entra no método que está sendo chamado, ao invés de considerar ele como um comando único. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a mesma coisa, criar o mesmo cenário de novo. Ou seja, a Maria vai mandar o e-mail para o Tião.
E aí, na hora que o Tião for receber o e-mail, a gente vai clicar em avançar, só que quando chegar nessa linha e-mail.imprimir, a gente não vai clicar no avançar, a gente vai clicar no entrar em. Então, pausa o vídeo, faz aí e vê o que você vê de diferente. Certo, agora que você já fez, vamos lá. Eu vou, então, mandar o e-mail aqui da Maria para o Tião, né, para ficar no cenário que a gente precisa. E aí, vou clicar aqui no imprimir próximo e-mail do Tião, caiu lá, né, no decorador. Tem um breakpoint lá. Eu vou avançar, avançar, caiu no imprimir. Agora, em vez de avançar, eu vou clicar no entrar em aqui embaixo. Aqui, ó. Cliquei no entrar em. Beleza. Repara que agora eu estou lá dentro da classe e-mail, certo? Estou dentro do método imprimir da classe e-mail. Então, aquele chamada de método imprimir, agora eu estou executando dentro dela. Tá? E repara que não executou a primeira linha ainda, então não mostrou nada no terminal. E aqui ó, eu estou vendo agora outro contexto. Eu estou vendo o contexto desse objeto e-mail que está tendo um método chamado. Então agora os valores que estão aparecendo aqui são os atributos dessa classe e-mail. Então repara que a gente está com o e-mail que o remetente é a Maria, o destinatário é Tchau e a mensagem é eu de novo. Tá? Se eu quiser ver o contexto anterior, eu posso usar essa parte esquerda aqui do depurador. Ó. Aqui está a sequência de chamadas. A gente chamou o método imprimir próximo e-mail, certo? Tá aqui, ó, imprimir próximo e-mail. E aí, quando eu clico aqui, eu volto aonde que a chamada foi feita e eu tenho os valores daquele contexto que a gente estava. Se eu clicar aqui no e-mail.imprimir, que foi a segunda chamada que aconteceu, eu já vejo dentro desse contexto. Então, repare que se você tiver uma chamada dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, você consegue ver todas elas, os valores de variáveis de todas elas, a qualquer momento, sem precisar ficar fazendo print, sem precisar ficar fazendo select. Então, eu vou clicar agora em avançar. Se a gente for lá no terminal, apareceu de Maria, certo? Se eu avançar de novo, apareceu agora para o tchau. Se eu avançar de novo, apareceu mensagem. Ok? Dúvida, gente? Né? Só uma dica importante aqui é o seguinte, ó, se você clicar, né, suponha que eu vou chamar aqui agora o imprimir próximo e-mail de novo. Eu estou aqui numa execução. Suponha que você estava aqui depurando e aí você já viu o que você tinha que ver, mas você não terminou a depuração aqui, ó. E você voltou lá para a tela principal do BlueJ e tentou chamar um método de outro objeto. Se você fizer isso, vai dar esse erro aqui, ó, indicando que seu programa já está em execução e parou em um ponto de interrupção, ou seja, no breakpoint. Ele só está indicando que você precisa terminar a depuração primeiro. Você não pode chamar outro método enquanto o depurador está aberto. Se você já viu tudo que você queria ver aqui, você não quer mais avançar passo a passo, às vezes é um método grande, você pode usar a opção aqui continuar. Continuar, ele vai continuar a execução até o final ou até achar um próximo breakpoint. Então, às vezes acontece de a gente colocar mais de um breakpoint no código, a gente quer ver um trecho, depois quer ver lá na frente, a gente pode clicar no continuar, que aí, se tiver um breakpoint, vai parar no breakpoint, se não, ele vai continuar o método até o final. Tá? Beleza, então nesse exercício, o que a gente viu? A gente viu objeto chamando o método de objeto, e a gente também agora pode usar o depurador para examinar um objeto criando outro objeto. Então esse daqui, o exercício, eu vou deixar para vocês fazerem, não vou colocar aqui no vídeo. Né? Então, no primeiro, a ideia é criar um breakpoint lá na primeira linha do método enviar e-mail, da classe cliente de e-mail, e chamar o método enviar e-mail. E ele, na hora que chegar na hora de criar o objeto e-mail, clicar no botão entrar em para ver a execução do construtor da classe e-mail. E lá, reparar como que os atributos da classe e-mail são inicializados usando os parâmetros do construtor. Tem aquela questão do this que a gente viu no início da aula. Tá? É bem interessante fazer isso daqui. E depois, o outro exercício é outro projeto lá, uma máquina de ingressos melhor, vocês depurarem e inserir dinheiro, criando situações que caiam no bloco if e no bloco else. Tá? Gente, parece coisa boba, parece simples, mas é fundamental estar claro para vocês e vocês estarem ambientados em como usar um depurador. Então fica a dica aí, não deixe de fazer esse exercício. Tá? Sobre a prova, né, se alguém tiver alguma dúvida no formato da prova, alguma coisa assim, entre em contato tá, antes da prova, eu posso responder para vocês. Né, e sobre a programação das aulas, vou até mandar um aviso sobre isso, eu avisei já nas outras turmas, eu precisei fazer uma mudança, né? Na verdade eu achei melhor fazer uma mudança da sequência de aulas da NPS a prova, mas eu vou mandar isso no aviso, né, que eu acho que faz mais sentido do que aqui no e-mail, tá certo? Bom, gente, a segunda parte agora vocês fazem então em casa e tem até domingo para poder entregar. Qualquer dúvida que vocês tiverem nesses exercícios, né, tem duas partes aqui, parte 1 e parte 2, vocês podem mandar um e-mail, né, que eu respondo para vocês ou a gente pode marcar um horário para tirar dúvidas, tá ok? É isso então, né? Bons estudos, boa prova desde já, não deixe para estudar na última hora, né? Qualquer coisa entre em contato. Até mais.